Aluguel de imóveis. Existem direitos e deveres, mas que direitos e deveres são esses? Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Tawane Santarém, ela que é advogada. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar com vocês nessa manhã. Muito importante a gente falar sobre direitos e deveres para quem contrata e também para quem está alugando aquele imóvel, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dos principais, só pincelares que a gente vai conversar no decorrer da nossa entrevista. Isso mesmo. Quem está realizando aí a contratação de um imóvel precisa ter um cuidado com base aí na lei do inquilinato. Ou seja, a lei ela tem uma regra e traz um equilíbrio dessa relação entre inquilino e proprietário, desde a manutenção do imóvel, ao valor do aluguel e os seus reajustes no curso desse contrato. Quem é responsável pelo imóvel, no caso, quais os direitos e os deveres, os principais que a gente poderia pontuar aqui, Tawane? Então, o inquilino, ele tem a sua corresponsabilidade no curso do contrato e o proprietário, ele tem o dever de entregar esse imóvel em perfeitas condições de uso. A gente pode colocar na hora que eu vou entregar o meu imóvel, no caso, eu preciso pintar aquele imóvel, eu preciso deixar do jeito que eu peguei. Como é que funciona isso? Isso, no momento da contratação, que é o momento do recebimento do imóvel, o proprietário tem a obrigação de entregar esse imóvel em perfeitas condições, seja elas condições estruturais, né? Ou seja, a parte hidráulica funcionando, a parte elétrica, o telhado, para, né, que esteja em perfeitas condições de uso. E na devolução desse imóvel, o inquilino também tem que devolver, assim como recebeu. Quebra de contrato. Isso pode acontecer e em que situações pode acontecer? Pode, né? De fato pode acontecer, mas cabe aí a multa proporcional prevista no contrato de forma que foi convencionado pelas partes. Mas a lei também traz uma exceção. Exemplo, quando eu tenho um contrato por prazo indeterminado e de repente esse inquilino trabalha e foi transferido de cidade, a gente pode ter essa quebra contratual. Só exceção. A regra é o pagamento de multa proporcional convencionada no contrato pelas partes. Valor do aluguel pode ser alterado enquanto tiver aquele contrato em vigor ou em que casos isso pode acontecer? O reajuste ele tem que ser anual, né? Desde que não seja abusivo. Como é que eu posso saber se aquele reajuste é abusivo ou não? Nós temos a incidência sobre o valor do aluguel que ele tem que ser feito anualmente. E aí essa incidência, ela cabe sobre cima do aluguel sobre o imposto, o IGPD. IPTU, quem que paga? Quem mora na casa ou o proprietário desse A imóvel? regra é o proprietário que paga o IPTU, salvo se convencionarem no contrato, isso está previsto na nossa legislação, o inquilino faz o pagamento desse aluguel. E como é que ele pode reivindicar caso ele já esteja fazendo esse pagamento anualmente? O proprietário, se caso o proprietário deseja que o inquilino pague, tem que vir previsto no contrato. Se não houver previsão no contrato, a responsabilidade é do proprietário. Então é importante deixar tudo certinho nesse contrato, né? Esse contrato ele tem um período Isso. o quê? De um ano, sendo prorrogável? Como é que funciona isso? Isso é convencionado pelas partes. Então, a lei ela deixa em aberto a depender da necessidade. Porque nós teremos contratos para fins residenciais e contrato para fins comerciais. Então, esse acordo é feito entre as partes. Atraso do pagamento do aluguel, o que o proprietário deve fazer nessa situação? Havendo atraso, aí cabe o pagamento, né, dos valores do aluguel com juros e caso não efetuando o pagamento, pode sim ter uma ação de despejo. Problemas estruturais, de infiltração, quem que arca com essa responsabilidade, Tawane? Se o problema é estrutural, é de corresponsabilidade do proprietário. Mas se porventura o inquilino que ocasionou esse problema estrutural no curso do contrato, é de responsabilidade do inquilino. Eu queria que você falasse os cuidados essenciais na hora de assinar um contrato. O que é que eu preciso ficar atenta em relação a isso? Na assinatura do contrato, tem que observar a estrutura do imóvel, se esse imóvel ele não possui vícios ocultos, ou seja, dessa estruturação, como eu já disse, da parte hidráulica, da parte elétrica,
verificar ali no momento do receber esse imóvel, verificar também a previsão contratual em relação ao pagamento do IPTU, que por vezes as pessoas não observam, vão decorrer isso no curso, né, do contrato, de quem é essa responsabilidade, e o reajuste anual. Geralmente, na hora de você assinar um contrato, o proprietário ele pede um cheque calção, um valor em relação àquele aluguel. O que é ou não abusivo nesta situação? O calção ele é uma garantia para caso de não pagamento, mas se decorrer o curso do contrato, os pagamentos foram feitos na datas e não há pendência, no final do contrato tem que ser devolvido. Ao invés do cheque, a pessoa pede um valor para que aquela pessoa pague um valor, não necessariamente o cheque. Isso pode ou não pode? Pode sim, que é o valor que ele fica ali como garantia. Mas esse valor fica garantido, então deve ser devolvido no final do contrato? Posteriormente, se todo o valor estiver adimplido. Se não tiver, ele fica como garantia dos valores que estiverem em atraso. Esse valor é estipulado pelo proprietário ou pode ser um valor aleatório? Não, esse valor normalmente ele incide sobre o valor do aluguel. É um aluguel, no caso. Isso. Se há um conflito entre proprietário e inquilino, como é que deve ser resolvido? Deve ser levado à justiça? Qual que é o melhor caminho? No primeiro momento, o que pode ser feito é procurar o PROCON para tentar intermediar ou fazer a mediação desse conflito. Não havendo, é constituir um advogado e recorrer ao judiciário. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço.